Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que as bênçãos do Eterno repousem sobre a sua vida. Quero nesse momento fazer duas perguntas para você que me acompanha nesse canal. Primeira pergunta: você já conviveu com pessoas preconceituosas? Essa é a primeira pergunta. Você já sofreu algum tipo de preconceito? A segunda pergunta: você é uma pessoa preconceituosa? Se você talvez estivesse olhando dentro dos meus olhos, a resposta seria não. Mas se eu provar para você que todos nós, seres humanos, temos um pouco de preconceito, de uma coisa assim ou não. Preconceito é uma opinião formada sem você avaliar aquela situação, né? Então, eu quero ler um texto bíblico aqui, porque nós enfrentamos esse tipo de preconceito. Neste texto que eu vou ler, nós vamos ver três tipos de preconceito que essa pessoa enfrentou. O primeiro preconceito, o preconceito religioso. O segundo preconceito, o preconceito social. E o terceiro, o preconceito familiar. Então são três tipos de preconceito que de repente você pode se encaixar num desses aqui. Uma certa feita, eu preguei essa mensagem numa igreja para um culto de jovens. Estava ali o pastor presente. O pastor tinha um casal de filhos, filhos bonitos, né? E eu comecei chamando a atenção do pastor para que a igreja pudesse se focar no pano de fundo da mensagem, né? Eu disse, pastor, e todos nós temos um pouco de preconceito. Aí eu fiz uma colocação lá e disse, pastor, assim, ó, o senhor também tem um pouco de preconceito. Ele começou a rir para mim porque ele tinha um carinho por mim, um respeito, né? E ele gostava de ver a forma como eu pregava. Eu nunca esqueço aí. Eu fui falando, né? E você já imaginou, pastor, a sua filha, né? Não vou mencionar o nome do pastor nem da filha dele, né? A sua filha, pastor, chegasse na sua casa, falasse com a sua esposa e dissesse, olha, mãe, eu estou gostando de uma pessoa assim, assim. E eu quero falar pro pai, mas hoje estou falando com a senhora. Geralmente as meninas chegam na mãe, né? Para a mãe preparar o terreno para que o rapaz se aproxime, né? Eu digo, se ela chegasse na irmã, né, e colocasse para a irmã a situação que ela está gostando de alguém e tal, que ela gostaria que através da irmã aproximasse esse diálogo, né, para que um dia marcasse o encontro para que ele viesse se encontrar com vocês. Só, pastor, é o seguinte, essa sua filha vai trazer um rapaz, só que esse rapaz é gago. Bem, eu quero dizer a você que quando nós falamos essas colocações aqui, não estamos criticando a ninguém. Você é assim. Eu sou negro, talvez porque é a vontade de Deus que eu fosse negro. Ninguém pede para ser negro, ninguém pede para ser pobre, nem alto, nem baixo. Mas usando essa colocação assim, eu poderia usar qualquer uma outra deformidade da vida. Mas eu usei a palavra assim, uma pessoa gaga. Eu convivi com um rapaz, ele hoje é presbítero da igreja, e nós fomos criados juntos, e ele era gago, ele tinha dificuldade, mais dificuldade para falar mesmo. E quando ele estava nervoso, ele começava a ir, e não conseguia falar a palavra. Quanto mais a pressão era grande, menos ele tinha dificuldade de falar. Então o gago, ele é assim, quando ele está nervoso, ele tem dificuldade. No entanto, ele canta assim que você nem percebe que ele é uma pessoa gaga. E eu tenho amigos assim, de infância, que se criamos juntos, então não tenho problema nenhum com esse tipo de pessoa. Aí o que aconteceu? Eu usando a palavra pastor, você já imaginou? Ela traz o rapaz, eu preparo um jantar para esse rapaz, aquele primeiro encontro, rapaz bonito, apanhado, bem, tudo bem. Só que quando ele abre a boca para falar, a dificuldade é grande de conversar, de se comunicar. É claro que o senhor, como pastor, o senhor não vai escorraçar o rapaz dali, vai receber ele bem, educadamente. Só que no final do jantar ele vai embora para casa. Aí o senhor vai para a cama com a irmã e começa a conversar. O que tu achou do capitulino aí? A irmã vai dizer, pois é, ele é até um rapaz bonito, né? Mas tu viu lá como ele tem dificuldade de falar? Você não pode fugir disso que eu estou falando. Porque você, meu irmão, já passou por situações assim, a gente passa. Não vem com essa querer tirar uma vez de santinho aí, porque isso acontece nos bastidores lá do casal conversando. Pois é, aí no dia seguinte, deixa passar um dia baixar a poeira, aí o pai vai chegar, esse pastor, o senhor chegar na sua filha, ele ia dizer, minha filha, você é jovem, se fosse você investir nos estudos, né? Quem sabe pensar em namoro mais adiante. E você não tem coragem de dizer, pelo tu não pode namorar com esse rapaz devido à dificuldade que ele tem de falar. Certamente você usar uma técnica, mas você com certeza, uma irmã, ia achar um meio para que não pudesse seguir em frente esse relacionamento. Nós temos esse tipo de preconceito. E todos nós enfrentamos um tipo de preconceito. A Bíblia condena o preconceito. Na Bíblia não tem lugar para racismo, machismo, feminismo
Porque Deus, ele é do centro. Quando Deus olha para mim, ele não olha para a minha estética, ele olha para dentro de mim. Deus, quando olha para você, ele não quer saber se você anda numa cadeira de rodas, se você anda de muleta, se você tem alguma deformidade. Para Deus não faz diferença. A diferença que faz para Deus é um coração sincero, um coração contrito. É isso que Deus quer de mim e de você. Porque ao dar o último suspiro, ao entrar na eternidade, vamos entrar perfeito, nossos olhos perfeitos, as nossas mãos perfeitas, nossos pés perfeitos. Lá no céu não vai ter este problema de você se deparar com cadeirante, se deparar com qualquer pessoa de deformidade, porque nós vamos alcançar a estatura de varão perfeito. Mas aqui na Terra, a humanidade, o ser humano, ele é assim. Ele olha para a estética. A gente vê que o próprio Samuel, quando chegou na casa do nosso irmão Jessé, ele surpreendeu, porque ele viu Eliabe, o rapaz apanhado, um homem já treinado pelo exército de Saul. O Samuel disse: está certamente perante o Senhor o seu ungido. O Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência e nem para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque eu não olho como um homem, eu olho para o coração. Deus não olha para a nossa estética. Um coração contrito, diz a Bíblia, que não desprezará o Senhor. Mas eu vou ler um texto aqui para colaborar com este assunto e no final você vai me dar razão no que eu estou falando. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas, no capítulo 6, a partir do verso 6 até o verso 11, está escrito assim. O título: A cura de um homem que tinha uma das mãos mirrada, né? Diz assim: aconteceu também que no outro sábado entrou na sinagoga, estava ensinando e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Os escribas e fariseus atentaram a ele se curaria no sábado para o achar de que acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então disse Jesus: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito no sábado fazer bem ou mal? Salvar a vida ou matar? Olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída e sã como a outra. Ficaram cheios de furor uns com os outros e conferenciavam sobre o que fariam com Jesus. Se você ler este capítulo 6 aqui, no pano de fundo deste capítulo 6, do versículo 1 até o 11, o pano de fundo aqui seria o sábado, né? Porque você vê que no início do capítulo 6 ali, Jesus, um sábado antes, ele vai andando com os seus discípulos, e eles passaram na seara ali, e os discípulos dele colheram algumas espigas ali, e começaram a esfregar na mão e comer. É muito comum naquela época pegar ali a cevada, pegar ali o trigo, né? E esmagar na mão e mastigar o grão no dente. Era muito comum naquela época. Então, os discípulos fizeram isso no sábado, e você vai observar ali que os fariseus, né, os escribas, os fariseus eram uma das principais religiões dos dias de Jesus. Os escribas, a maioria da parte deles, faziam parte da seita dos fariseus, da religião dos fariseus. Havia muitos dos escribas, os doutores da lei, os mestres da lei, faziam parte dessa principal religião. Então, eles murmuraram ali porque os discípulos de Jesus estavam fazendo isso, apanhando aquelas espigas, esfregando as suas mãos e os comendo. Disseram: não é lícito fazer isso que os teus discípulos fazem. Jesus agora leva eles para trás, lá para os dias de Davi. E se você não se lembra, nos dias de Davi, que Davi foi à casa do sacerdote, e não tendo pão, ele pegou o pão, o pão que era para só os sacerdotes comer, da proposição, e ele comeu e deu também aos que com ele estavam. Jesus disse: aqui está um que é o Senhor do sábado. Então, se Davi fez isso lá e foi levado em consideração, foi perdoado, né? Imagine Jesus ali, que foi quem criou o sábado. E na sequência você vê aqui, Jesus agora entra numa sinagoga, havia ali em Jerusalém em torno de 400 sinagogas. Ocasionalmente estava aquele moço ali. A Bíblia não diz o nome dele, não diz a idade dele, não diz nada sobre a vida daquele homem, se era casado, solteiro, se era jovem. Esse homem estava ali. E ele tinha uma sua mão. Interessante da narrativa de Lucas. Os três evangelhos sinóticos, ele nasce de fato. Mateus, Marcos e Lucas. Mas você vê que Lucas é o que dá ênfase. Ele fala a sua mão direita. O Marcos e o Mateus, ele é apenas uma das suas mãos mirrada. Aqui Lucas não, ele como médico, ele tinha era mais detalhista no quesito do corpo do ser humano. Então ele olhando, ele viu que era só a mão direita mirrada. A Bíblia diz que naquele dia, Jesus olhando ali, a multidão estava ali, as pessoas, a multidão que eu digo, o número de pessoas naquela sinagoga estava lotada, repleta de pessoas, e estava ali Jesus Cristo, que era o dono da vida.
Jesus Cristo que onde chega, ele traz a paz, ele traz a alegria, ele traz a cura para o doente, ele traz o refrigério para aquela alma aflita. Jesus onde chega, as coisas boas acontecem. Se você não entregou a sua vida a Cristo, não cocheie entre dois pensamentos, mas o aceite como salvador pessoal de sua vida. Jesus estava ali e agora Jesus, conhecendo o coração dos escribas e conhecendo o coração dos fariseus, Jesus disse: é lícito no sábado fazer bem ou mal? É lícito matar ou curar no dia de sábado? Eles ficaram emudecidos, não responderam nada para Jesus. Esse moço está ali até então, não está sabendo o que vai acontecer naquele momento. Se fosse no dia de hoje, seria até um momento constrangedor. Esse moço, esse homem chamado Jesus, constrangeu essa pessoa, né? Porque Jesus chega com aquele moço, Jesus diz 3 palavras para aquele moço. A primeira, levanta-te e fica em pé. Aquele moço colocou de pé. Em seguida, Jesus disse: vem para frente. Aquele moço veio para frente. E a terceira coisa, Jesus disse: estende as tuas mãos. Quando Jesus disse: levanta-te e fica de pé, nós olhamos para a Bíblia Sagrada, lá no livro de Isaías, no capítulo de número 60, e o verso 1, a Bíblia diz, fala ali sobre algo muito importante ali, que fala assim: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levantar e se colocar de pé. Muitas vezes você pode estar de pé fisicamente, mas espiritualmente você está prostrado diante do pecado, diante da circunstância, das adversidades, você está prostrado. Então o Senhor diz lá em Isaías 60: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. No livro lá de Ezequiel, no capítulo 2, o versículo 1 diz: e disse-me, filho do homem, levanta-te e põe em pé e falarei contigo. Justamente, novamente, nós vamos a ver. Você tem que se colocar de pé no sentido espiritual. Não importa como você se está, mas Jesus quer você de pé. Então, a primeira coisa, Jesus para aquele moço: levanta-te e fica-te de pé. Aquele moço se colocou de pé. A segunda coisa que Jesus faz com aquele moço, né? Jesus disse: vem para frente. É o que ele diz para você, meu amigo, que talvez está aí atrás do pecado, mergulhado no pecado. Ele diz para você o que disse para aquele moço, e o que diz também no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo número 11, o versículo 28 do Evangelho de Mateus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, vinde a mim. Jesus disse para aquele moço: vem. E aquele moço não titubeou, não pensou duas vezes, mas ele foi. E a terceira coisa que aconteceu: Jesus se estende as tuas mãos. E ele estendeu a sua mão, e a sua mão ficou sã como a sua mão esquerda. Ali está Jesus mostrando o seu poder sobre a natureza, sobre as enfermidades. E esse moço, ele enfrentava 3 tipos de preconceito, o tempo não vai permitir. Mas o primeiro preconceito era o preconceito que? Aquele preconceito religioso. Pela lei judaica, aquele moço ele não poderia de maneira nenhuma ser um sacerdote, ainda que fosse da tribo de Levi. Porque dentro do sacerdócio havia umas normas que se exigia, né? Havia uma cobrança da lei. Então ele enfrentava esse problema, esse preconceito religioso, que muitas vezes nós enfrentamos. Às vezes a pessoa, um homem cheio da graça de Deus, mas por alguma deformidade ele não pode exercer uma função de destaque na igreja. As pessoas às vezes privam ele desta situação, que a Bíblia ela refuta esse tipo de comportamento. O segundo preconceito que esse moço enfrentava era o preconceito familiar. Você daria uma filha sua para casar com uma pessoa que tivesse uma das mãos seca, a sua mão direita, né? E o terceiro preconceito que esse moço enfrentava era um preconceito social. Você já imaginou a dificuldade para conseguir um emprego, uma pessoa assim? Eu lembro-me que há 50 anos atrás eu era um adolescente e a gente passava naquelas lojas, naquelas grifes, estava assim: precisa-se de balconista ou atendente, que uns anos depois foi mudando, mas dizia assim: mulheres de boa aparência. Hoje não tem mais isso, porque é conhecido como um preconceito. Então não existe mais isso. Você já imaginou há 12.000 anos atrás, quando Jesus palmilhou na terra, o preconceito que esse moço enfrentava social para conseguir um emprego? A dificuldade seria muito grande. Você empregaria uma pessoa na tua padaria apenas com uma mão funcionando? Hoje nós temos lei que obriga as empresas, dependendo do porte da empresa, ela ter pessoas com dificuldade. A nossa lei hoje, ela dá esse apoio a essas pessoas, mas no dia de Jesus não era assim. E esse moço enfrentou então o preconceito, em primeiro lugar, preconceito religioso,
Ele enfrentava também esse preconceito familiar na hora de casar. Nenhuma moça queria certamente namorar com esse rapaz. E o terceiro preconceito é o preconceito social. Eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo, que Jesus veio quebrando essas barreiras. Para Deus, o que importa é um coração contrito. Que Deus em Cristo nos abençoe e reflita nesta palavra sobre o preconceito. E se você tem algum tipo de preconceito, começa a orar a Deus para se livrar dele. A gente vê a mídia, a Globo, por exemplo, ela fala muito sobre preconceito, né? Ela coloca ali muitos temas, mas você vê, por exemplo, William Bonner ser casado com uma mulher negra, eles não são casados. Dificilmente um branco da alta sociedade é casado com uma negra ou com um negro. Né? Então, porque eles fazem ali uma fala de negra, tudo, mas na realidade, na prática, é bem diferente. Nós cristãos agimos diferente porque Jesus nos ensinou a viver uma vida transparente sem hipocrisia. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.